Meu nome é Lívia Gozer, eu faço parte da comissão organizadora da segunda jornada de História da Universidade Federal do Sul da Bahia. É um imenso prazer estar aqui na tarde de hoje, na coordenação dessa sessão de comunicações. Estará aqui comigo a professora Ivana Gamerman, que vocês já conheceram, né? Ela estava na mesa de apresentação desse evento. E a segunda jornada de História da UFSB, ela tem como tema História Pública, Narrativas do Passado e Desafios Presentes. Esse evento ele foi organizado pelo curso de História da UFSB, em parceria com o Centro de Formação, o CFCHS, em Porto Seguro. E eu, embora não seja professora da UFSB, eu sou técnica em assuntos educacionais, trabalho na Pró-Reitoria de Gestão Acadêmica, mas sou professora de História da Educação Básica, então, para mim, é uma experiência gratificante estar aqui nesse evento, partilhando desses saberes, dessa discussão a nível de academia, e que deve ser levada para a educação básica e repensada junto com as nossas crianças e os nossos adolescentes, tá? Nessa primeira sessão de comunicação oral, né, a qual nós recebemos uma série de projetos, de trabalhos elaborados por estudantes de história de graduação e de pós-graduação de universidades espalhadas pelo Brasil inteiro, eu tenho o prazer de convidar, né, neste primeiro ato, né, neste primeiro momento de apresentação, a estudante Aline Amorim Cordeiro Viana. Ela é da universidade chamada FUNIP, tá? E o título do trabalho dela é A Cozinha das Mulheres, a Cultura dos Saberes com Sabores e Memória Contemporânea, relações entre passado, presente e futuro. Seja bem-vinda, Aline. Eu vou desligar a minha câmera e meu microfone e você fique à vontade 10 minutos. Boa tarde a todos, todas e todos que estão presentes nessa tarde. É com imenso prazer que eu estou aqui trazendo essa pesquisa. Estou muito grata pela escolha do meu trabalho. O meu trabalho, como já foi dito, é intitulado A Cozinha das Mulheres, a Cultura dos Saberes com Sabores e Memória. Né? Eu queria iniciar trazendo um pouco dos objetivos dessa pesquisa, apesar de que acredito que não dê tempo da gente contemplar todos, mas vamos tentar, né? Um dos objetivos é compreender a trajetória das mulheres na cozinha doméstica e esse espaço como acumulação de saber, né? Compreender esses significados da alimentação dentro de uma perspectiva de gênero, né? E tornar visível essa sabedoria das mulheres no espaço das cozinhas, reconhecer essa construção histórica do domínio feminino frente a essas técnicas e artes culinárias, né? A metodologia que foi utilizada para esse trabalho se baseou em uma pesquisa bibliográfica que pode ser caracterizada como descritiva e exploratória, né? Então, por meio de orientações interdisciplinares, vai ser possível a gente mostrar que essa discussão e essa construção sociocultural dessas relações de gênero, ela se faz tão imediata quanto compreender que esses saberes e fazeres culinários, embora eles ainda sejam entendidos como empíricos das mulheres, eles são atualmente visibilizados quando se tratam de fazeres por mãos femininas, né? Que na nossa contemporaneidade, eles são atravessados por essa glamourização da cozinha, dessa questão profissionalizante da culinária, né, que se deu a partir de uma atuação masculina, e aí a gente volta um pouco no debate que houve na mesa anterior, dessa questão do homem eurocêntrico, branco, né, atuando nesses espaços. E aí, quando entra essa questão dessa glamourização, as mulheres elas são apagadas desses saberes e fazeres, né? Então, assim, eu queria começar a nossa discussão falando uma fala do Beluso, que ele fala que a tradição, a história e os saberes e as técnicas, essas práticas culinárias, quando elas são somadas, elas contribuem para a formação de culturas regionais, né? Então, dentro desse tema, Lode e Kanevsky enfatizam que comer, antes de tudo, é um ato simbólico
É um ato que traduz sinais de reconhecimentos formais, de cores, de texturas, de temperaturas, né, dentre outros, e consiste num ato que une memória, que une desejo, que une significado, fome, sociabilidade, ritualidade, né? Quando a gente lembra, assim, a gente faz busca, né, na nossa memória gustativa, digamos assim. Eu lembro uma comida que tem significado, vamos dizer, na minha infância. Eu sou de Recife, Pernambuco. Eu lembro de um cuscuz ensopadinho que a minha avó fazia, né? Eu não sei contar a vocês qual é a memória que vem da infância dessa comida que traz esse sabor, né? Então, assim, segundo a Ruth Benedict, ela diz que o espaço de comando das cozinhas ele está normalmente relacionado a uma construção de gênero, né, onde essas práticas relativas ao ato de cozinhar são ora invisíveis, quando a gente trata de uma cozinha doméstica, de uma comida do cotidiano, e são ora superestimadas no caso da alta gastronomia, né, da haute cuisine, que é essa cozinha mais inventiva, digamos assim, com outras técnicas culinárias, né? E aí vem algumas questões, né? Quem está nesse comando de cada uma dessas divisões quando se movimentam esses saberes culinários dentro do espaço da cozinha, né? Então, assim, a respeito dessas questões, é importante que a gente deixe claro, né, que o tema alimentação ele é muito amplo, né? Então, assim, ele ganha configurações e modelos diferentes por ser uma temática, né, que trata de natureza e de práticas culturais. Então, assim, a gente sabe que da seleção, né, da escolha do alimento, da preparação, até o momento de comer, de fato, né, esses diferentes momentos da culinária, eles são carregados de significados, de transmissões de saberes, né, de tradições culturais, como aquela receita que é típica daquela família, digamos assim, e vai passando de geração em geração, né? Normalmente são das avós para as mães, das mães para as suas filhas, né? E por aí vai, né? Então, assim, a gente, historicamente, a gente reconhece, né, que essas tarefas, elas foram responsabilidade das mulheres, né? E relativizar e colocar em questão essa visão, né, faz com que a gente recrie, né, espaços de discussão sobre essas práticas, sobre essas representações alimentares e também sobre as questões da identidade de gênero na nossa sociedade, né? Então, assim, para as mulheres, né, em determinados contextos históricos, cozinhar é uma resposta a essa condição que nos foi imposta, né, de fazer a culinária da maneira como se fosse algo automático, né, que não se expressa que não expressa a falta de consciência nesse saber, como se nós já nascêssemos sabendo essa atividade de cozinhar, né? Como se não se tratasse de um profundo saber fazer, que não é algo que não nos é dado por condição biológica, mas é algo culturalmente imposto, e aí tratando, né, dessa cozinha doméstica, desse fazer culinário cotidiano, né? Então, essas práticas culinárias e alimentares, elas estão ainda em um constante dinamismo entre passado, entre presente, entre tradição, entre inovação, né? Então, o passado, ele vem acompanhado dessas tradições que atendem a essas necessidades de um presente que acaba nos proporcionando um sentimento, né, do momento vivido, né, o qual ele nos é adequado à circunstância, né, e acaba se relacionando a um sistema de valores, de recordações, de reconhecimento, né, de pertença daquele alimento, daquela receita, daquele fazer, né. E essas formas de sentir, de perceber, né, o mundo, digamos assim, elas podem ser consideradas como representações individualmente construídas sobre o próprio mundo, né. E aí a Arnaiza traz essa discussão dizendo que as práticas alimentares contemporâneas elas são resultados de mudanças ocorridas dentro da administração do tempo e das reestruturações de valores, né, de papéis, nas formas de socialização. Então, assim, essa responsabilidade de satisfazer a necessidade através de uma culinária
que também abarca essa satisfação das relações sociais, como identidade, como reciprocidade, cuidado, comunicação, né? Então, assim, a cozinha como espaço, né? Então, ela se torna um ambiente de dúbio, digamos assim, no que diz respeito ao se falar sobre representação, sobre significados, né? Para as mulheres dentro desses espaços. Então, ela se constitui também como um espaço de agência feminina, né? Como um espaço de acumulação de conhecimento no que diz respeito à arte culinária, digamos assim, né? Então, assim, a título de conclusão agora, né? Nesse sentido, trazendo esse trabalho, né? Essa pesquisa, reconhecer esse poder e esse reconhecimento empírico das mulheres no que diz respeito ao cozinhar, levantar essas questões do que é visto como superior nessas produções culinárias, né? Então, essa relação da mulher com a alimentação, ela é uma relação ampla e profunda. Então, o papel histórico da mulher, ele não pode ser esquecido e desvalorizado, né? Mas ele precisa ser ressignificado. Então, assim, justificando o título do trabalho como a cozinha das mulheres, né? Ela passa a ser um espaço experienciado e revivenciado pelas mulheres, né? Então, um espaço que ele está atualmente, né, na alta gastronomia, nessa glamorização da arte culinária, vem atualmente sendo ocupado por homens, né? Então, ganhando novos contextos e visibilizando a sua construção contemporaneamente falando, né? Então, é isso, gente. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Estou aberta para o debate futuro. Nós é que agradecemos, Aline, a sua contribuição. Esse tipo de discussão me interessa sobremaneira, porque toda a minha trajetória acadêmica foi em cima das discussões de gênero. Então, ouvir, né, a sua apresentação me desperta uma série de memórias relacionadas aos meus estudos, e eu espero que a gente tenha oportunidade agora no final, né, não agora, porque vamos ouvir os demais colegas, mas no final, acompanhando o chat, se houver alguma manifestação de perguntas, da gente engrossar esse caldo, porque a discussão rende bastante, tá? A gente agradece de verdade. Obrigada pela sua submissão e pela sua apresentação. Já na sequência, ainda no eixo de memória, a gente vai convidar agora a apresentação do Rafael Petri Trapp, da Universidade Estadual da Bahia, a UNEB, universidade querida minha, com o título de trabalho Contribuições de Beatriz Nascimento à Historiografia e Teoria da História. O Rafael, ele está com um pequeno probleminha de conexão, então ele vai se apresentar sem a câmera, tá? Ele vai ligar apenas o microfone e vai fazer a exposição dele de 10 minutos a partir de agora. Rafael, seja bem-vindo. Se a conexão ficar melhor, maravilha, ótimo, é bom que a gente consegue te ver. Tá, tudo bem. Então, boa tarde a todos e todas. Sou Rafael Trapp, professor da UNEB de Barreiras. É um prazer estar aqui com vocês, conhecer os colegas e demais pessoas. A fala que eu quero fazer aqui agora pretende ser breve, em função da brevidade do tempo, e para a gente conseguir conversar um pouco depois das nossas apresentações. Ela dá conta, nesse resumo expandido, de uma discussão que eu tenho feito, pelo menos desde o doutorado que eu concluí em 2018, em que eu estudei na UF, no Rio de Janeiro, pensamento social e a teoria social de intelectuais negros no Brasil, sobretudo nos anos 1970, especificamente um sociólogo chamado Eduardo de Oliveira, e com um desdobramento da pesquisa que eu fiz em arquivos no Rio de Janeiro, em São Paulo e também nos Estados Unidos, no doutorado sanduíche, eu venho buscando fortalecer articulações que eu já tinha interesse em relacionar criticamente os campos da educação das relações étnico-raciais no Brasil e a teoria da história e a história da historiografia. Quem é formado em história, quem é do campo da história, quem tem interesse no campo acadêmico da história, sabe que as discussões teóricas, né, da ciência histórica, elas têm
uma marca epistemológica e social, que é racial também, e de gênero, fortemente identificada com, digamos, referenciais corpóreos e geopolíticos europeus e, sobretudo, eurocentrados. A Beatriz Nascimento é uma intelectual negra brasileira, uma historiadora que, entre a década de 70 e mais ou menos meados dos anos 90, produziu um conjunto de reflexões dentro do campo acadêmico da história que desafiaram, a seu modo, certas hegemonias teóricas, epistemológicas e políticas da escrita da história do Brasil. Eu parto do que eu chamo de um entrelaçamento simbólico, de uma metáfora sugerida pelo historiador José Honório Rodrigues, que foi uma espécie de orientador da Beatriz Nascimento lá em 1968, no Arquivo Nacional, metáfora em que ele, em 1979, diz que a história do Brasil é uma história escrita por mãos brancas. A Beatriz Nascimento é uma sugestão que eu coloco quando eu falo sobre isso, pode ter sido a pessoa que, em diálogo com o José Honório Rodrigues, sugeriu primeiro esse diagnóstico e depois um prognóstico e um projeto historiográfico, né, de questionar essa prevalência das mãos brancas na escrita da história do Brasil e da própria supremacia branca nos referenciais teóricos presentes até hoje, nos cursos de história, sobretudo. Ela sugere, e o José de Honório Rodrigues também fala sobre isso, a necessidade de uma escrita da história por mãos negras ou, né, por mãos mais diversas do ponto de vista racial, de uma identidade que é quase autoevidente. Se você pegar coletâneas sobre teoria da história, coletâneas sobre história da historiografia, ementas de cursos nessa área de teoria da história e, na realidade, qualquer outro campo, né, dentro dessa área e de outras também, mas eu vou focar mais aqui no campo da história porque é o que eu conheço, né, um pouco melhor, já que sou historiador. Bom, a pesquisa, então, ela buscou analisar a dimensão propriamente historiográfica na escrita da história e teoria da Beatriz Nascimento, que viveu entre 1942 e 1995, né, como uma teórica da história. Eu uso para esse trabalho, além de pesquisar em arquivo que eu fiz, o arquivo dela está lá no Rio de Janeiro, no Arquivo Nacional, eu uso um livro publicado em 2018, chamado Beatriz Nascimento, Quilombola Intelectual, que é a coletânea mais completa até hoje, com a totalidade possível aí dos textos da Beatriz Nascimento, que são, sobretudo, artigos, pequenas conferências, entrevistas e esboços e projetos diversos de uma tese de mestrado que, infelizmente, não foi terminada, por diversas razões. Através dessa pesquisa de arquivo, nesse livro, então eu tenho procurado entender pela Beatriz Nascimento, mas também por outros pensadores e pensadoras, como discussões políticas, sociais e culturais dos movimentos negros brasileiros, a partir dos anos 1970, eles constituíram propriamente reflexões epistemológicas aqui no campo da história, meu foco, e de uma maneira mais ampla no próprio pensamento social, ou seja, as ciências sociais na sua reflexão sobre a realidade racial brasileira. Tá? E aí, isso dá ensejo, na minha visão, né, ao entendimento de historiografias alternativas, divergentes, decoloniais no Brasil, muito antes, ou um pouco antes, ou simplesmente antes, do pensamento que, de certa forma, é hegemônico, né, dos estudos decoloniais aí do grupo Teoria, como é que chama? Grupo Modernidade, lá do Oreba Quijano, Walter Miolo, entre outros e outras, dos próprios estudos pós-coloniais.
um dos meus argumentos é que a decolonialidade do ponto de vista epistemológico já está presente no pensamento social negro brasileiro, pelo menos desde a década de 1970, quando se começa a se articular mais fortemente as bases de uma epistemologia mais orgânica, feita por intelectuais e pensadores negros brasileiros. A Beatriz Nascimento é um exemplo muito interessante nesse sentido no campo da história. Em diversas produções, ela enfatiza, né, a partir de 1974 até 1993, acredito que seja o último texto dela, como o tempo tradicional, o tempo da ciência moderna e da ciência histórica moderna, ele não dá conta de entender realidades temporais que são diferenciadas, por exemplo, a história dos quilombos do Brasil, né, são diferenciadas de concepções dominantes de temporalidades próprias da racionalidade moderna. Então, uma das ideias da Beatriz Nascimento para o campo da história é que não se poderia tratar das temporalidades quilombolas, por exemplo, dentro dos padrões dominantes da ciência histórica, porque, para ela, a temporalidade quilombola, né, a temporalidade negra brasileira, ela é algo vivo, né, e não objetificável ou objetivável, reificável, não sei se tem essa palavra, pelos padrões dominantes do que ela entendia, né, como uma certa hegemonia historiográfica nos anos 70. Então, recuar ao passado, né, significava para Beatriz Nascimento regressar a si e recompor uma identidade existencial mais ampla, né, contra uma ideologia que é branca, né, que acabou se tornando uma ideologia nacional, por exemplo, o discurso da democracia racial. Um exemplo. Ela, nesse sentido, se coloca contra a produção intelectual de uma historiografia que ela é historicamente incapaz de promover reflexões mais críticas sobre a sua própria constituição do ponto de vista socio-racial. Bom, tem tempo aqui, mas o que eu quero dizer, e na verdade sugerir, mais do que tudo, além de deixar evidenciado como esse pensamento é profundamente antirracista, né, e que promove uma abertura, eu diria, epistemológica no entendimento do tempo passado, por meio de uma inscrição politicamente construída no tempo presente, eu penso que a análise desses pensamentos, eu diria, alternativos ou divergentes, né, ou contra-hegemônicos, eles podem servir para que a gente repense as bases teórico-metodológicas e epistemológicas dos nossos cursos de história, né, das nossas ementas de teoria da história, enfim, de toda a estrutura curricular no âmbito dos cursos de formação de professores e de historiadores, né? A Beatriz Nascimento, além de tudo isso, é uma autora que tem uma grande ressonância em estudantes de graduação. Eu sei porque eu já usei autora em discussões teóricas e tem sido, na minha modesta opinião, um sucesso para a gente instigar essa discussão, né, sobre a colonialidade na formação do pensamento historiográfico e na reprodução de uma teoria da história que tem sido marcada por uma expressão muito evidente de uma corporeidade, de uma geopolítica do conhecimento que é branca e que representa, de forma mais ampla, o que eu chamaria de supremacia branca na história da historiografia brasileira. É isso aí. Obrigado. Professor Rafael, agradecemos muito a sua submissão, essa necessidade iminente, né, de se ler a história a contrapelo, né, da gente
da novas visões, isso que você traz no final, né? Repensar essas bases teóricas, metodológicas, isso é iminente na formação de professores, né, que vão lidar com essa juventude, desse contexto que a gente vive no Brasil, desse cenário tumultuado que ela, né? Que a tradicionalidade da história não deu conta, não dá conta e que precisa dar conta, porque a complexidade da vida humana é imensa e a gente não pode encaixotar, né, com teorias elaboradas para outras realidades a experiência de populações tão diversas. Não é isso? Muito boa a sua apresentação, me despertou interesse em ler sobre a Beatriz, quem eu não conhecia. E... Professora. Pois não? Só para fazer um jabá acadêmico aqui, esse resumo expandido, ele é uma espécie de resumo de um artigo que vai sair agora na Revista Brasileira de História, em novembro, que eu escrevi junto com um colega meu, da Federal do Rio Grande do Sul. Então, quem tiver interesse, daqui a pouco sai um artigo completo sobre o assunto. Já deixa lá no chat do YouTube o link da revista, né, no site, porque assim que for publicado, o pessoal que estiver interessado já entra na revista, já está esperando o teu artigo sair, que já deve estar no prelo, né, que a gente fala, já deve estar aí no forno para sair. Rafael, obrigada mais uma vez. Eu vou chamar aqui a nossa próxima apresentação, que vai ter um slide, a gente vai compartilhar um slide aí na tela, é a Vitória Pascoal Baldin, ela é da Universidade Federal de São Paulo, ela vai apresentar a sua comunicação também no eixo de memória, e o título do trabalho dela é Referências ao Al-Nakba, Naert, Palestina Contemporânea, Relações entre Passado, Presente e Futuro. Vitória, seja muito bem-vinda à Universidade Federal do Sul da Bahia e esse microfone está aberto para você fazer sua apresentação. Ok, obrigada. Queria primeiramente agradecer a oportunidade de apresentar o trabalho, agradecer o evento. Bom, eu sou Vitória, eu sou da Federal de São Paulo. Minha graduação é de uma área irmã, né, da área da História da Arte, que é a História da Arte. Eu vou apresentar para vocês hoje um recorte do que foi a minha pesquisa de iniciação científica, um recorte, mas também uma versão expandida. Nesse projeto eu pesquisei grafite palestino e o Al-Nakba foi uma referência importante, e aí eu estou apresentando uma versão expandida disso que foca um pouco mais na arte palestina contemporânea de uma maneira mais geral. O objetivo, então, do trabalho que eu estou apresentando, né, é analisar os entendimentos e os discursos relativos a esse exílio palestino, né, que foi iniciado em 1948 com o advento da criação do Estado de Israel, que é nomeado como Al-Nakba, ou a catástrofe, pelos palestinos, a partir dessas expressões de arte contemporânea, em perspectiva um pouco de compreender as formas pelas quais os eventos do passado são mobilizados imageticamente, estabelecendo planos de ação para o presente e também objetivos para o futuro. Você pode passar, por favor? Então, o que foi, né, o Al-Nakba, passando aqui de uma maneira bastante mais geral, né? O Al-Nakba é um evento que acontece em 15 de maio de 1948, que é chamado de Al-Nakba, né, o desastre, que é a fundação, né, do Estado de Israel. Então, eu estou usando o termo Al-Nakba partindo da arte palestina, mas se a gente partisse da narrativa israelense, a gente poderia chamar de guerra de independência ou né, a fundação do Estado de Israel. Esses eventos do Al-Nakba, eles são importantes não só porque eles são um evento do passado, mas porque eles são centrais para os discursos nacionalistas e para as relações identitárias estabelecidas coletivamente entre a população palestina até os dias atuais. Tendo em vista que, como o Sorek vai apontar para a gente, eles são representados em integração da sociedade, o fim das aspirações nacionais e o início de um processo apressado de destruição de terras e cultura. Então, esse momento histórico ele vai ser um importante fator de coesão para o movimento nacional palestino, em que, e aí eu abro aspas para o Papé, todos experimentam o trauma coletivo e pessoal, que consolidam seus laços futuros como uma comunidade nacional. Seu sentido de identidade está centrado na pátria perdida.
Fecho aspas. Então, por conta disso, contemporaneamente, diversas expressões culturais, não só de arte, mas de música, de dança, de cinema, de teatro, têm tematizado essa experiência, relembrando o advento e aplicando sobre ele as demandas relativas a, especialmente, o direito ao retorno. Eu trouxe uma imagem de um artista que eu gosto bastante. Ele tem essa arte que ele representa uma mulher. A gente conseguiu observar no nosso estudo que as mulheres, especialmente as mulheres com roupas mais tradicionais, dentro muito do tropo da mãe, são muito mobilizadas dentro do sentido dessa terra perdida, assim como essa construção das árvores, da natureza, mas a gente passa isso daqui a pouco. Você pode passar, por favor? Então, essas representações, né, como a gente está mobilizando a Gandolfo, ela vai argumentar para a gente que ainda que muitos autores vão sustentar, né, que a arte ela deveria permanecer apartada de conceitos como nacionalismo, regionalismo ou identidade, a gente pode observar dentro da arte palestina contemporânea a disseminação de simbolismos e discursos políticos, especialmente refletindo essa experiência cotidiana compartilhada, muitas vezes com centralidade nos eventos de 1948. Então, o trabalho de alguns artistas ainda da década de 70, como o Ismail Chamoud, o Simar Mansour, né, eles vão auxiliar na estruturação desses repertórios visuais que a gente vê na arte um pouco mais contemporânea, mais atual, né? Além disso, então, o tema do refúgio, especial a data, né, 1948, e outros signos ligados a isso, vão estar presentes em grafites, em obras de arte. Essa é uma obra que eu trouxe de uma artista palestina e ela fez em bordado. Isso é um bordado que ela faz num pedaço de pano. E ela escreve, né, ali ao lado a data, né, 15 de maio de 1948, e ela escreve na legenda, né, 72 anos do Al-Nakba, ela faz isso em maio do ano passado. Outra coisa importante, dentro das redes sociais é muito comum a gente observar uma proliferação dos trabalhos dos artistas sobre o Al-Nakba sendo compartilhados próximo da data, então próximo de 15 de maio. Isso também tem uma relação com essas representações como lugares para inscrever e comemorar a perda e a sobrevivência, informando sobre o mundo e sobre os palestinos, as gerações mais novas, sobre a história palestina e relembrando essas gerações futuras sobre esse aspecto comunitário, né, que existe dentro dessa sobrevivência e dessa migração. Você pode passar, por favor? Então, aqui a gente tem novamente nessa imagem, né, o tropo da mãe, o tropo da árvore e as roupas tradicionais. Então, esse apelo à comunidade, através das comunicações, vai decorrer em grande parte, na nossa concepção, da capacidade dessas obras de mobilizar respostas emocionais muito profundas, que vão ser mobilizadas politicamente para a manutenção de um nacionalismo e para a manutenção também do ativismo palestino, seja o ativismo palestino não violento, seja um ativismo engajado militarmente, né? Mas através dessas produções, essas produções de imagens, elas mobilizam signos imaginários que são facilmente reconhecidas e compreendidas pela população que conhece a história, exatamente por eles fazerem parte dessa história do passado que é compartilhada, né? Então, nesse sentido, as memórias, os discursos, as representações sobre o Al-Nakba vão operar a partir de uma série de idealizações sobre o passado e a sociedade tradicional, centrada no tropo, muitas vezes, da mãe e dessa mãe com roupas tradicionais. Além disso, outro elemento importante é a árvore. A árvore seca, ela é uma representação para essas terras perdidas, né? E essa descontinuidade em relação ao passado. Já algumas vezes a gente vai observar a representação do Al-Nakba associada com árvores, especialmente oliveiras e laranjeiras, que são árvores ancestrais, repletas de frutos, repletas de folhas, ligado um pouco à ideia de um retorno a um passado glorioso através de uma conquista, de uma bonança e de questões positivas, né? Então, o nosso argumento central aqui é que, usando Anderson para falar sobre esses sentimentos nacionalistas, essas obras elas vão reforçar esses sentimentos nacionalistas, bem como os entendimentos de companheirismo, de pertencimento naquela sociedade. A identidade ela vai ser concretizada
dentro da comunidade, muitas vezes pela a associação entre as narrativas sociais e a esfera da visualidade individual cotidiana, tendo em vista que todas as obras que eu apresento hoje para vocês são compartilhadas nas redes sociais, são compartilhadas tanto em árabe quanto em inglês, tem geralmente um engajamento bom, assim, de palestinos, de pessoas falantes de árabes, mas além disso, a gente também vai ter referências ao Al-Nakba no grafite urbano, inserindo essa comunicação nas esferas cotidianas de uma forma muito mais concreta. Você pode passar, por favor? Então, só para passar as considerações finais, a gente está partindo, então, do entendimento de que o Al-Nakba ele parte de um repertório de perda, centrado nesses aspectos emocionais facilmente identificados. Então, as expressões faciais, a gestualidade daquelas pessoas que estão representadas, geralmente o centro está ali na emoção e na gestualidade. Além disso, essas mulheres e os homens que aparecem dentro dessas mobilizações do Al-Nakba são mobilizações que fazem referência a uma pessoa genérica, ela não tem uma especificidade, no sentido de que ela poderia ser qualquer um, ela poderia ser minha mãe, poderia ser meu irmão, se eu sou um palestino, né? Além disso, a gente também conseguiu observar que o tropo feminino, especialmente o da mãe, ele é muito central para essa narrativa, especialmente porque a mãe, ela carrega com ela aspectos muito importantes na arte palestina sobre ancestralidade, sobre território. Algumas obras de alguns artistas, como a do Ismail Chamud, que é um artista bastante tradicional da arte palestina, você vai ter uma mulher com roupas tradicionais fazendo o território da Palestina, o território pré-1948, e em relação a esse território. Além disso, essas mulheres elas também são mobilizadas dentro desse tropo sentimental e de um lugar de pertencimento para o indivíduo que é a mãe. Além disso, a gente também conseguiu observar, então, esses elementos relativos às perdas das terras, tanto a migração, quanto aquele trabalho bordado que eu apresentei, quanto especialmente a perda das terras centrado nessas árvores ancestrais, que são as oliveiras e as laranjeiras. Em algumas obras referentes ao Al-Nakba, se consegue observar árvores majestosas, cidades tradicionais dentro desse lugar do passado, como as imagens do exílio, então, elas são em simultâneo imagens de um lugar, são em simultâneo questões relativas à memória e questões relativas a um tempo que não é real, é um tempo em suspenso, né? Você não está em teoria, você não estaria numa continuidade histórica, né? Houve um interrompimento dessa prosperidade que estaria centrada dentro das representações da árvores. Então, a reconquista das terras palestinas, especialmente do território pré-1948, ele é muitas vezes representado dentro desse lugar de árvores majestosas, de cidades tradicionais, de roupas tradicionais, não necessariamente num lugar de uma continuidade do tempo, mas é um tempo que está em suspenso, o tempo presente. E essas referências ao Al-Nakbas, elas são muito utilizadas dentro da arte palestina de uma forma geral, mas especialmente nas redes sociais, a gente conseguiu observar uma manifestação dela muito maior próximo da data, próximo do aniversário, em que de fato você tem uma espécie de comemoração da perda, que é bastante paradoxal. É isso, você pode passar, eu coloquei algumas bibliografias, se alguém se interessar, essas são as bibliografias principais. É isso. Obrigada. Não saia não, fique aqui. Fique aqui que a gente vai conversar um pouquinho. Gente, essas sessões de comunicação vieram para ficar assim, eu com certeza, eu quero ver o chat. Porque, gente, o que é isso? Olha o tanto de contribuição, né, que a gente consegue absorver, né, o tanto de discussão interessante que a gente consegue ter numa tarde dessa, talvez repensar, né, enquanto comissão organizadora, dar um tempinho a mais, né, para expor esses trabalhos, porque isso vai alimentando, né, isso vai gerando uma série de provocações na gente, e aqui, enquanto professora de História da Educação Básica, me faz lembrar, né, eu lembro de um filme chamado Narradores de Javé, eu não sei se vocês assistiram, enquanto estudantes de graduação, Rafael, professor, o pessoal no chat aí pode se manifestar, né, a luta daquele personagem principal, que eu não vou lembrar o nome, porque tem uns 15 anos que eu assisti esse filme, em tentar contar a história daquele lugar para manter aquele lugar vivo, né, porque é aquilo,
se a gente não fala, é aquilo que não se fala, aquilo sobre o que não se fala, não existe. Né? É como se não tivesse existido. E me lembra muito tudo que a gente está vivendo no Brasil há um certo tempo, dessa necessidade de se apagar a história, de se mexer nos currículos, né? De se calar a produção historiográfica, a produção que conta sobre a trajetória humana, né? Nas áreas de humanas, sociologia, a própria filosofia, tudo que traz criticidade, tudo que provoca esse remeximento incomoda. E aquilo que incomoda precisa continuar e não ser apagado, né? Essa apresentação de vitória, essa demonstração da catástrofe, né, como uma luta de narrativas, né, porque, evidentemente, para o povo palestino, 1948 vai ser a catástrofe, vai ser um desastre, mas para o povo de Israel, né, para os israelenses, vai ser a independência, vai ser a reinauguração do território daquele povo, né, que está resgatando esse território desde os tempos de Canaã e está revitalizando aquele território e que está apagando a inscrição do povo palestino naquele lugar. Então, eu lembro dos mapas que eu vou mostrando para os meus alunos. Olha, 1948 era assim, o território palestino era maior que o território de Israel, e aí hoje você vai ter um pedacinho desse tamanho. Então, como é que esse povo resiste? Né? Como é que esse povo vai continuar contando e mantendo a memória de sua existência? A partir da arte. Então, a arte ela não é neutra, a arte não pode ser neutra. E, de hipótese alguma, eu posso admitir a produção da arte do povo palestino sem contar a história e resistir sobre a tentativa de apagamento, né, desse povo naquele território. Então, a apresentação de Vitória, ela com as imagens e mostrando que essas imagens são contemporâneas, são atuais e estão acompanhando a modernização, né, do nosso acesso à informação. Elas estão no Instagram, elas estão no Facebook, elas estão no Pinterest, elas estão no Twitter, elas estão aonde o povo está. E se o povo está conectado, a arte tem que estar onde o povo se encontra, né, para que essas informações cheguem de forma a mexer, a provocar esse rebuliço, porque a arte ela existe para isso, né? A gente tem algumas perguntas, né, aí no chat. Primeiro, parabenizando todos e todas, né? A Aline, o Rafael, a Vitória. Tem alguns comentários falando sobre lembranças, né? Na cozinha da escola, das tias, né? Que faziam as sopas e a comida que alimenta os estudantes na escola. Alguns comentários relembrando essa memória afetiva, que é bastante interessante, né? Eu também me lembro, na época que eu era professora da rede pública, as tias sempre me chamavam, professora Lívia, vem tomar sopa, já está na hora. Eita, ia correndo aquela sopa boa toda. Tem uma pergunta aqui, especificamente da professora Anne Grace, que também faz parte da comissão organizadora deste evento. Ela pergunta para a Vitória se as representações artísticas referentes ao Al-Nakba são dispersas mundo afora, ou seja, seria uma arte sem morada fixa. Vou desligar meu microfone e aí a Vitória responde. Eu queria começar comentando um pouco o que a Lívia comentou sobre essa questão das narrativas e dessa guerra de narrativas. Existe um livro que foi bastante importante para a minha monografia, eu não estou com ele aqui, nem coloquei nas bibliografias, que é um livro do Frankenstein, Norman Frankenstein, que saiu em português, chamado Imagem e Realidade no Conflito Israel-Palestina, em que ele tenta desmontar um pouco da narrativa historiográfica israelense, de que não existiam palestinos lá, ou que os palestinos saíram porque eles quiseram. Narrativa que em história, às vezes a gente escuta, e ele tenta desmontar isso através de uma revisão bibliográfica bem tradicional da historiografia. Existe um pouco dessa tentativa. O Frankenstein, ele não é palestino, ele é de família judia, os pais dele participaram, né? Fugiram do nazismo. Mas o que acontece, o que a gente consegue observar especialmente sobre o grafite, mas na arte palestina de uma forma geral, é que essa tentativa de colocar a narrativa palestina dentro da academia, ela não é o único lugar. Tem uma tentativa agora de colocar, de buscar apoio à causa palestina, especialmente da população em geral. Então, quando a gente olha para o grafite palestino, a gente vai ter uma expressão muito grande de grafite perto de Belém, que é uma região palestina que tem um fluxo turístico gigantesco de turistas cristãos.
que vão todos os anos lá. Então, você vai ter uma mobilização de repertórios cristãos relativos à causa palestina, argumentando para aquela população. Você vai ter um repertório majoritariamente em inglês, porque o teu público ideário não é um público palestino falante de árabe, mas é um público transnacional. E esses grafites, eles são registrados, eles partem para as redes sociais. Eu acho que é um fenômeno muito parecido com a arte, respondendo a pergunta da professora. Eles têm um suporte original, que às vezes é museal, ou que às vezes, no caso do grafite, é um suporte urbano, mas ele se desloca para as redes sociais e aí ele passa a ser articulado por discursos diversos, né? Então, você é reapropriado. Então, você pode fazer uma matéria de jornal usando uma imagem de um grafite palestino que, a princípio, tem outro suporte. Existem dois autores importantes, o Lee e o Prashat, que eles têm um artigo chamado da parede 1.0 para a parede 2.0, que é essa ideia de como você desloca para as redes sociais, e quando você desloca para as redes sociais, ele passa a ter uma dinâmica própria. E uma dinâmica, talvez, no sentido que a professora comentou, né, sem uma morada fixa. Porque quando a gente olha para a origem do grafite palestino, na década de 80, era um grafite que podia ser destruído e apagado, e aí ele não existia mais. Agora, quando você registra, ele vai para as redes sociais, tá nas redes sociais, não tem mais como apagar, não é tão fácil assim apagar mais. Então, essa questão a causa palestina, ela tem se transnacionalizado, seja por uma busca de pessoas de outros lugares para olhar para a causa palestina, especialmente como uma representação de violência, colonialismo. Ela está muito ligada com esses discursos que são transnacionais, mas os palestinos têm transnacionalizado a causa palestina, especialmente através de expressões visuais, porque as expressões visuais, em algum nível, elas são facilmente interpretadas por sujeitos diversos. Você não precisa conhecer árabe, você não precisa saber da causa palestina, especialmente para você ver uma foto e te incomodar de alguma forma. Então, eu acho que acaba que as redes sociais, ela é um novo lugar de disputa. Excelente. O chat está aberto para perguntas, tá? A gente vai até 17h25. Se alguém tiver alguma pergunta específica, fiquem à vontade. O chat está bombando de elogios, né? Eu vou ler alguns aqui. Muito bom, professor Rafael Trapp. Viva, viva e viva Beatriz Nascimento. Que alegria escutar sua fala aqui na jornada. Professora Janaína, ao redor da comida e falando de mulheres historiadoras negras, que maravilha de sessão de comunicação. O professor Rodrigo disse que uma vez, no componente curricular chamado Língua, Território e Sociedade aqui na UFSB, uma equipe fez um trabalho com as tias da merenda, Aline, diz ele que foi um barato. E a Fabiana fez a gentileza de comentar aqui o nome do personagem do filme Narradores de Javé, que é o Antônio Biá, e diz que, além do filme ser maravilhoso, ele está disponível no YouTube para quem quiser assistir gratuitamente, não precisa de assinatura, tá? Vamos dar uma olhadinha no chat, se alguém tem alguma outra colocação. Não temos por enquanto. Se surgir na despedida de vocês, eu vou passar 2 minutinhos para cada um fazer a sua consideração final de despedida, de agradecimento, de comentários sobre algum comentário do chat. Fiquem à vontade, se surgir alguma coisa, eu trago aqui no nosso chat interno. Aline, por gentileza. Então, só agradecimento por estar aqui nessa tarde, com tantos trabalhos incríveis, né? O trabalho do Rafael, o trabalho da Vitória, enriquecedores, muitos aprendizados nessa tarde. Muito obrigada pela oportunidade também de eu conseguir trazer à tona, né, a minha discussão sobre as mulheres dentro da cozinha. E é isso, é só agradecer mesmo e parabenizar os meus colegas presentes. Posso, Lívia? Bom, na sequência aqui do que eu denominei antes conceitualmente como jabá acadêmico, eu vou falar sobre uma autora, uma grande fã e leitora da Beatriz Nascimento, que é minha orientanda de mestrado no curso de mestrado em Ensino em Relações Étnico-Raciais da UFSB de Itabuna. Eu sou ligado também como colaborador externo, que é, sobretudo para a Aline, a Cristina de Jesus, que vem fazendo um trabalho de mestrado
a partir da condição de historiadora e de merendeira da prefeitura de Itabuna, em que ela problematiza o espaço da cozinha na escola como um lugar educativo alternativo a uma estrutura histórica, né, de produção cultural do ato de comer na escola, que desafia, sabe, concepções tradicionais que temos dos diferentes espaços da escola, sobretudo nas suas divisões. A Cristina de Jesus procura fazer um trabalho que integre melhor, a partir das experiências negras, africanas, de mulheres negras, sobretudo, entregue melhor o próprio processo educativo. Então, Aline e demais pessoas, anotem esse nome, que é a Cristina de Jesus, uma estudante fantástica aí que está vindo com tudo na sua pesquisa, ok? No mais, agradecer a vocês todos e todas. E quem quiser conversar, eventualmente, sobre a minha pesquisa, enfim, eu estou totalmente aberto. Boa tarde, pessoal. O Rafael, você é professor de qual UNEB? Da UNEB 9 de Barreiras, no oeste da Bahia. Verdade, você comentou no início da sua fala. Maravilha. Um salve ao UNEB, Universidade de Resistência. Gosto muito. Sou da UFES, parceira, irmãzinha dela. Vitória. Bom, eu queria também agradecer a oportunidade de compartilhar o meu trabalho sobre causa palestina, que ao mesmo tempo é tão distante, mas ao mesmo tempo é super perto do que a gente está falando e pensando sobre o Brasil contemporâneo, com trabalhos incríveis sobre memória e que produzem reflexões de diálogo, assim, são áreas em que a gente pode dialogar tanto. É isso, eu queria agradecer, no mais, a organização do evento, aos monitores, a todo mundo. Interessante como as mulheres acabaram atravessando essa primeira etapa da nossa discussão, né? A Aline traz a figura das mulheres, das cozinheiras, o Rafael traz a figura da Beatriz, e a Vitória, nas artes, como há o destaque da figura feminina, né, para resgatar essa imagem da resistência. Então, um salve às mulheres, um salve a nós, né, porque a gente é a base, a gente é o umbigo, a gente é tudo, né, que sustenta essa sociedade e a humanidade, de modo geral. Eu vou convidar a professora Ivana Gamerman para dar continuidade à coordenação dessa segunda etapa de apresentações. A gente tem mais uma série de trabalhos incríveis que vão ser apresentados aqui, e agradeço a audiência. Fiquem aí, porque ainda tem muita coisa para a gente conversar, tá bom? Obrigada, gente. Valeu. Ivana, passo a bola. Tá bom. Bom, boa tarde a todos e todas. A gente tem mais 3 trabalhos para estar apresentando, não menos interessantes do que os que já foram apresentados. Lívia, eu preciso que você me passe a autorização de apresentadora, para eu poder estar exibindo. Enquanto isso, eu vou apresentando o primeiro trabalho, ainda no eixo A Memória, Marcos Rossini Leandro, da Universidade Federal de Goiás, vai estar apresentando o trabalho intitulado Cidades e Literatura, Goiânia em Chão Vermelho. Então, Marcos. Boa tarde a todos. Vou só compartilhar aqui a sua apresentação, Marcos. Um minutinho. Professora, eu não tenho apresentação. Você não tem apresentação, tá certo. Então, já te passo a palavra, tá? Então, com você, Marcos. Obrigado. Meu nome é Marcos, eu moro em Catalão, fui estudante da UFG de Catalão, recém-criada da UFCAT, fiz mestrado e a graduação nessa unidade. E essa pesquisa eu vou trazer um pouquinho sobre a história de Goiânia. Teve como objetivo discutir o cotidiano das transformações da cidade de Goiânia durante a década de 1950, tendo como fonte principal o livro Chão Vermelho, do escritor Eli Brasiliense, o escritor goiano, publicado pela primeira vez em 1956, mas para análise eu utilizei a terceira edição do livro, publicada em 2002. E como fonte complementar, secundária,
que nos ajudou a ampliar a investigação sobre a cidade, eu utilizei a coletânea de fotografias de Hélio de Oliveira, denominada Eu Vi Goiânia Crescer, publicada em 2008, e é constituída por fotos produzidas pelo fotógrafo no decorrer de sua vida, as quais explicitam sua preocupação com temas e lugares do cotidiano da nova capital que estava sendo fundada na época. Esses livros, eles nos deram a oportunidade de ampliar as reflexões, análises e discussões até então existentes acerca da cidade de Goiânia, nos conduzindo a mergulhar por meio desses artefatos, textos escritos e imagéticos no cotidiano das pessoas que, em específico, viviam naquela cidade e experimentavam sua construção. O movimento de defesa da construção de Goiânia, sua própria edificação, nos remete à busca de entender um pouco mais sobre a história de Goiás, e durante seu processo de expansão e crescimento econômico, uma vez que a própria história de formação do Estado faz parte de um contexto no qual tiveram significativa importância as bandeiras que percorreram o Brasil durante o século XIX, em busca de ouro, originando os primeiros povoados da região, no qual eu destaco a cidade de Goiás, conhecida como Goiás Velho, que até então era a capital do Estado. E assim sendo, a proposta da pesquisa apresentada, além de estabelecer um diálogo com a história de Goiás, considerando a produção historiográfica já existente, propõe problematizar como a história de Goiânia é descrito a partir de fatos cotidianos acerca de experiências de alguns personagens de Chão Vermelho e, sobretudo, de algumas fotos que, em menor escala, pode ser contada por meio de interlocução entre eles, e um diálogo com eles nos mais diversos momentos dos livros e expor visões diferenciadas sobre o mesmo processo. Nesse sentido, eu busquei discutir se é possível conhecer a história de Goiânia por meio de representações literárias, se os personagens da história construídas por Elie Brasiliense são representativos dos sujeitos sociais que construíram a cidade, e se existe uma percepção diferenciada entre o literato e o fotográfico na medida que o último é um representante oficial do poder. Este poderia encobrir ou deixar em silêncio aquilo que poderia trazer à tona aspectos que iria divergir a epopeia da mudança e do progresso de Goiânia. Quais seriam os custos sociais dele advindo e os interesses nela envolvidos? Isso porque os capítulos de Elie Brasiliense expressam visões, ora de um trabalhador ou de operários, que construíam e fizeram nascer, ora de um povo ou da população em geral, ora de um estudante secundarista, pobre, filho de operário, que almeja ser médico, ora de um médico que planeja exercer em pleno exercício de sua profissão, ora de um camponês expulso de sua terra para a chegada da cidade. Já as fotos de Oliveira são visões da cidade pelo olhar de um fotógrafo oficial do Estado. Pelos trechos selecionados da obra de Brasiliense, eu procurei perceber qual ou quais foram os discursos e as visões produzidas sobre a cidade, mirando compreender um processo de formação, constituição e transformação da mesma, atentando para a relação expressa entre o progresso e desenvolvimento econômico e as condições de vida e cultura de seus habitantes, os quais, em geral, envolvem a construção histórica de tantas outras cidades, além de entender seu lugar e papel na formação do povo goiano. Para tanto, acredito que o uso da literatura como fonte e análise de referência do processo histórico seja de extrema importância para essa abordagem. Assim sendo, busquei pensar essa história ou outras histórias possíveis a partir da obra literária em análise de interação com aquela fotográfica mencionada. Com isso, a pesquisa se justifica pela necessidade de se trabalhar a transformação da cidade de Goiânia, tendo como mecanismo o uso da literatura como fonte documental, principal e fotográfica como suporte de apoio secundário. E a fotográfica, aliás, como suporte de apoio secundário.
Acreditamos que a discussão histórica calcada na literatura se constitui um instrumento extremamente significativo para os processos de pesquisa e de ensino-aprendizagem, uma vez que a obra literária comporta a expressão de visões sociais, veicula representações históricas e sociais abarcando aspectos diversos da cultura e do movimento histórico, ou seja, há nela uma finalidade maior que apenas o ato de narrar uma história em forma de romance, pois como produto social e humano, mantém-se presa nas teias do simbólico tecidos sob as condições históricas, logo, podendo nos auxiliar a contribuir com a formação de um pensamento crítico, além de possuir grande valor material e cultural para a sociedade. A partir de então, nessa pesquisa, eu estabeleci um estudo da constituição da cidade de Goiânia, atendo os aspectos do cotidiano através das mencionadas obras de Brasiliense e de Oliveira. Assim, analisei como ocorreu a formação das mudanças da cidade, discutindo o seu processo de edificação, meio às referências bibliográficas que abordam a história do Estado e de sua transformação. Partindo dessa reflexão, para a análise das obras, se propõe a edificação de uma história da cidade, expondo visões ou percepções diferentes sobre a sua trajetória, já que intercalam, a partir de trechos de Chão Vermelho, quais seja uma visão oficial, expressão de membros da elite e de personagens com que essa compartilha, que defendem seu modelo de desenvolvimento, pois o autor nos propicia, aliás, um olhar com discussões e conversas entre seus personagens mais elitizados e remissões a esse universo por meio de personagens de outros estratos sociais. Sendo assim, através dessas reflexões, pretende-se então fazer com que seja possível entender como se deram diversos movimentos relevantes da formação e transformação da cidade de Goiânia, e como estes foram filtrados pelos olhares múltiplos e de maneira diferenciada pelos vários segmentos que constituíam essa sociedade. Logo, na discussão, busca-se ater às imagens que emergem da escrita do literato, com suas representações da cidade de Goiânia, um imaginário como conjunto de imagens fruto de diversos olhares. Assim sendo, com o uso da literatura em si, é necessário também trazer um estudo acerca da cidade como objeto e entender e analisar como essa foi representada por ele brasileiros, proporcionando uma discussão sobre a vida urbana, suas características práticas e seus costumes, que hoje interessam ao historiador. E segundo Sertor, ao abordar os estudos da cidade, aponta que a cidade instaurada pelo discurso tópico e urbanístico é definida pela possibilidade de uma tríplice operação, a produção do espaço próprio. Dessa forma, aponta que as cidades têm sido objeto de investigação histórica sob diversos olhares. Portanto, podemos perceber que nos dias atuais, as cidades, além de serem abordadas pela esfera econômica, têm sido alvo de estudos sob outras perspectivas dos historiadores do século XXI. Podemos compreender a cidade como um local de diversos olhares e múltiplas experiências. Múltiplas experiências as quais podem ser relatadas, aproximadas ou distanciadas de forma pessoal ou coletiva, sendo a urbe um espaço de imaginários e de memórias tecidos ao longo dos anos por seus moradores e narradores. Dessa forma, devemos tornar a cidade como possuidora de múltiplos significativos e sentidos produzidos pelos homens, aos quais compõe seu imaginário, constituindo um conjunto de imagens. Como o tempo é mais corrido, vou falar como se deu a dissertação, né, todo o processo de pesquisa, que no primeiro capítulo dessa pesquisa eu realizei um estudo sobre a vida e a obra de Eli Brasiliense e fiz uma referência ao Chão Vermelho.
No segundo capítulo, eu busquei situar o processo histórico que levou à transferência da capital do Estado, né, da cidade de Goiás para Goiânia, realizando um levantamento histórico do movimento que parte dos discursos rumo à fundação e formação da cidade até a chegada da década de 1950, momento no qual Brasiliense aborda e representa em seu livro e que Oliveira, por sua vez, fotografa. No terceiro capítulo, eu busquei analisar os aspectos do livro, como datas, marcações que indicaram o período que a narrativa abordava. E no quarto, eu me atirei aos olhares sobre a cidade, no campo da política, das sensibilidades, do ensino, dos problemas, contrapondo a relação da apologia ao trabalho com a malandragem, os conflitos da terra e os laços culturais presentes no dia a dia dos moradores da nova capital. E é isso no trabalho. Muito obrigado a todos e espero ter contribuído e aberto ao diálogo. Obrigado. Obrigada, Marcos. Muito bacana esse resgate da história local, tão pouco trabalhada em teses e dissertações e artigos, e principalmente utilizando uma fonte tão pouco convencional como a literatura. Então, parabéns pelo seu trabalho e fica aqui com a gente, tá? Você pode fechar sua câmera, mas depois a gente retoma com as perguntas, tá? Muitos elogios no chat ao seu trabalho. Então, agora, a gente vai estar ainda no eixo de memória, trazendo a Bruna Ferreira Lopes, da Universidade do Estado de Minas Gerais, apresentando o trabalho intitulado A Construção de uma História Feita por Mulheres, Aproximação Feminina da Área da Pesquisa Histórica. Eu vou carregar sua apresentação, Bruna? Só um minutinho. Um minutinho. E aí eu te peço que, quando você quiser que passe os slides, é só me avisar, tá? Então, tá bom, com a palavra, obrigada. Bruna. Olá, boa tarde a todos e a todas. Como brevemente apresentada, eu me chamo Bruna. Eu sou graduanda do curso de licenciatura em História pela Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG Unidade Passos, e hoje eu estarei apresentando o meu trabalho sobre a construção de uma história feita por mulheres, a aproximação feminina da área da pesquisa histórica. Pode passar, por favor? Os recursos metodológicos utilizados para a construção do caminho que eu percorri durante essa pesquisa encontra-se em um levantamento bibliográfico que visa questionar e, assim como, refletir a trajetória de mulheres historiadoras que buscam resistir e alcançar maior visibilidade no meio acadêmico, e assim também buscando reivindicar o espaço de mulheres na narrativa histórica e nos espaços públicos. E assim, essa pesquisa utilizou-se também num registro de pesquisadoras encontradas no banco de dados do CNPq, para que assim pudesse pensar essa representatividade e o lugar de fala da mulher na história. A tradição da construção de nomes presentes na história, como já foi trabalhado na comunicação nessa mesa de hoje, carrega vestígios de uma visão épica, de uma história de sucessos de vencedores, fazendo com que as massas e grupos marginalizados fossem colocados de lado na construção do pensamento histórico. E assim, essa pesquisa parte do ponto de que encontra uma presença masculina na construção do pensamento histórico, carregando vestígios de um Brasil construído sob uma imagem
de elementos de uma sociedade estruturada em um patriarcalismo, em um machismo e sexismo, o que influenciou diretamente na exclusão da figura feminina na formação da literatura histórica, o que, somando com categorias de classe e raça, lembrando que tem uma grande pluralidade de ser mulher, que quando nós analisamos a questão de gênero, ela está relacionada tanto com como essa mulher está presente na sociedade, em sua classe social, sua etnia e sua cor. E, deste modo, questionar sobre a presença feminina na história, como a ocupação dos espaços públicos que invoca a necessidade de repensar estruturas de poder mantidas não apenas na construção do conhecimento histórico, mas também na ocupação nas universidades, no meio acadêmico, e como essas interagem com a visibilidade de determinadas pautas, assim como a participação pública, política e de liderança dessas mulheres. Pode passar, por favor? Iniciando a nossa trajetória sobre o caminho que as mulheres percorreram no meio acadêmico, iniciamos através da educação básica fundamental, que até 1759 era totalmente restrita para homens, mas com as expulsões jesuíticas, meninas puderam frequentar as salas de aula. Contudo, essas salas eram divididas pela questão de gênero, onde uma sala era destinada para meninos e outra sala para meninas. E as disciplinas ofertadas para cada sala eram diferentes. O magistério feminino, nesse período, também era destinado para mulheres, formando professoras para essas meninas, onde estariam transmitindo ensinamentos voltados ao lar e à vida doméstica. E em 1824, com a Constituição, foi proposto um ensino para todos, mas mesmo assim excludentes, porque negros e indígenas não poderiam ter ao acesso a essa grade de disciplinas. E assim, através da escritora Anísia Floresta, foi responsável pela constituição da primeira escola voltada para meninas no Brasil, onde que trabalhava matemática, literatura, e a fim de desenvolver autonomia nessas meninas. Enquanto isso, o ensino superior era totalmente restrito, e em 1881 foram inauguradas as classes profissionalizantes para o sexo feminino, mas eram destinados apenas a ofícios que eram considerados pertencentes às mulheres. E, assim, com o processo posteriormente de urbanização, o crescimento dos acessos de meios culturais, como teatro, música e literatura, levaram com que muitas mulheres reivindicassem maiores espaços no ensino superior. Pode passar, por favor? E ao consultar o catálogo de dissertações defendidas em 1947 da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, pôde-se notar que 42% das dissertações foram defendidas por mulheres. Porém, é evidente que mesmo com o crescimento da mulher no meio universitário, é importante falar que essas relações de poder invisibilizavam sua presença, o que tornou um grande desafio. Para essas mulheres, suas habilidades e competências na construção do pensamento histórico eram constantemente questionados, o que levou muito dos seus trabalhos ficarem, na maioria das vezes, atrelados a seus maridos, mantendo como uma posição secundária, demonstrando como o ensino superior era um privilégio masculino, não apenas
pela sua majoritariedade na presença do espaço acadêmico, mas também pela questão da visibilidade, onde que muitas autoras também foram levadas a criar pseudônimos masculinos para poderem ter suas publicações aprovadas. Pode passar, por favor? E assim, pode passar, por favor. E assim, na década de 1970, é decidida como que a visibilidade da produção intelectual feita por mulheres, questionando principalmente a forma como o conhecimento histórico era construído. E essas mulheres passaram também a questionar sua participação na história dos sujeitos históricos. Segundo os dados do CNPq, como é demonstrado nesse gráfico, o número de mulheres cientistas tiveram um crescimento considerável. E ao analisar o gráfico presente, o número de teses defendidas por mulheres entre 2000 e 2013 teve um crescimento significativo. Contudo, o ingresso dessas no meio acadêmico ainda mantém desafios a serem superados, como a presença dessas em cargos de liderança, como também combater meios de avaliação que desconsideram as particularidades femininas. Como eu falo, em muitos momentos, era como a sensação de precisar gritar para ser ouvida. Pode passar, por favor? E assim, por meio de explorar e ampliar as novas perspectivas da história durante o século XIX e XX, quando nós já pensamos na construção, no cânone da história, vários historiadores se propuseram a repensar uma história observando as relações do cotidiano, do dia a dia das massas, surgindo assim uma história cultural e social. E, aos poucos, principalmente na segunda metade do século XX, o deslocamento das mulheres sendo retiradas do silêncio e tornando-se objetos de estudo, levando a concretizar uma história social das mulheres, indo além da retratação de violências, além das histórias que já estamos acostumados de um ideal de submissão, mas também agora de um ideal de mulheres como resistência, de atuação nos espaços públicos, reivindicando o seu local de fala, reivindicando os seus direitos políticos, sociais, e assim, em 1960, juntamente com o movimento feminista, o estudo busca por lugares que até então foram negados tanto pela história quanto pela sociedade em si. E assim, a história social das mulheres tornou-se um mecanismo de reflexão política para as mulheres, de repensar como que as diversas formas de violência, como as estruturas de poder estão atreladas a certos momentos históricos e como desafiar para mudanças nessa estrutura, para que assim possa haver uma mudança significativa para a reivindicação de espaços na política, em formas de liderança. Pode passar, por favor? E assim, já partindo para a nossa conclusão, dialogando com os estudos referentes à classe e à raça e à etnia, que se possa pensar em políticas de produção de conhecimento e reivindicações. E, ao entender essas relações de poder e a pluralidade de ser mulher, não no singular, mas no plural, de serem mulheres que necessitam de uma história diversa, plural, e que atendam às necessidades de representatividade e formação e inserção de lideranças nos espaços públicos. Pode passar, por favor?
essas são as referências que eu utilizei na construção desse artigo. Pode passar, por favor? Pode passar? E muito obrigada, e eu agradeço também pela oportunidade de estar apresentando nesse evento, como também agradecer a todos os meus amigos que estão presentes e contemplando a apresentação. Muito obrigada. Obrigada, Bruna. Muito interessante e oportuno o seu trabalho com um resgate da posição da mulher na produção de conhecimento, sempre negada, mas mesmo assim resistindo. Então, novamente, as mulheres na pauta da jornada e na resistência, como sempre. Depois a gente retorna às perguntas, tá? Eu vou trazer a próxima apresentação, tá? Eu peço que você espere lá fora. Então, agora nós vamos, ainda no eixo memória, está apresentando, no eixo choque de narrativas, está apresentando Jaciara Santos Oliveira, da UFSB, e o título da apresentação de Jaciara é Avanços e Retrocessos nos Marcos Legais dos Povos Indígenas. Então, eu vou carregar a apresentação, Jaciara, só um minutinho. Boa tarde. Boa tarde, Jaciara. Só um minutinho que eu estou carregando aqui a tua apresentação. Pronto. Então, com a palavra, Jaciara. Obrigada, Ivana. Eu sou Jaciara, eu sou estudante de antropologia da UFSB, né? Estou caminhando ainda na graduação, estou no meu segundo quadrimestre. E o que me levou a escrever sobre os avanços e retrocessos nos marcos legais dos povos indígenas foi a conclusão de um componente com o professor Pablo, né, componente de laudos, perícias e laudos antropológicos. Pode passar, por gentileza. Então, para iniciar minha fala, do meu resumo expandido, eu escolhi essa imagem que eu acho que, por si só, já fala muito, né? Nossa história não começa em 1988, né? Não ao marco temporal. Esse é o principal tema da minha escrita e da minha revolta, né? Eu vou falar um pouco sobre as conquistas, sobre os avanços das conquistas, e vou falar sobre o que está acontecendo atualmente, né? Pode passar. Então, as conquistas e avanços dos direitos indígenas no país ocorreram de forma gradual em um processo histórico longo e violento. Os direitos adquiridos e fundamentados na Constituição foram sendo adquiridos, foram sendo conquistados e amadurecidos no curso de uma história. Então, assim, não restam dúvidas que a Constituição Federal de 1988, ela trouxe significativos avanços em termos de conquistas e garantias dos direitos fundamentais dos povos indígenas. A Carta Magna, ela estabeleceu novos marcos para essa relação entre o Estado, entre a sociedade brasileira e o povo brasileiro, e o povo indígena. A Constituição passou a garantir o respeito e a proteção à cultura das populações originárias, né? Entendendo que a população indígena deve ser protegida e ter reconhecidos a sua cultura, o seu modo de vida e de produção. Isso aí são conquistas, né? Que a gente vai ver mais à frente o que é que está acontecendo. Pode passar, por gentileza. Agora eu trago a realidade, né? O que é que está acontecendo? Então, mesmo com todas essas conquistas no papel, conquistas jurídicas e legais alcançadas, a realidade dos povos indígenas no Brasil ainda é de vulnerabilidade e desigualdade, principalmente. É preciso que medidas e ações, principalmente por meios de políticas públicas, sejam implementadas
para que as suas garantias sejam asseguradas. Enquanto essas políticas não forem concretizadas, nós continuaremos a assistir nos jornais as cenas de indígenas sendo vítimas de assassinato, em conflitos com fazendeiro, com grileiros. Então, assim, nós, enquanto sociedade, devemos garantir não só a sobrevivência desse grupo étnico, né, mas também o respeito, a sua dignidade perante a sociedade, que isso é o que é o mais importante. Pode passar, por gentileza. E aí eu trago um pouquinho do cenário atual, né? O cenário atual, ele aponta, com esse desgoverno que a gente tem, ele aponta na direção do desmontes e retrocessos em várias conquistas de direitos dos povos indígenas. Podemos destacar o absurdo que é o marco temporal, que é o grande trunfo da bancada ruralista, que tem interesses contrários à demarcação de terra. Então, essa tese, que é uma tese terrível, ela defende a ideia que os povos só teriam direito à terra se estivessem em posse da área ou em alguma disputa judicial na data da promulgação da Constituição Federal. Ou seja, em 1988, que eles já estavam lá há muito tempo. Então, assim, é muito absurdo. E nessa data também era tutela do Estado, não tinha o direito de tomar suas próprias atitudes judiciais. Então, assim, é uma proposta totalmente fora do eixo, né? A proposta, ela contrasta com o direito originário, que é um direito que está previsto no artigo 231 da própria Constituição. Então, é uma tese vergonhosa que desconsidera o histórico de violência a que foram submetidos as populações indígenas antes de 1988, bem antes, né? Bem como ameaças e assassinatos que resultaram na expulsão das comunidades de sua terra. Pode passar, por gentileza. E aqui eu falo sobre a demarcação, né? O movimento indígena, ele defende que a demarcação de terra é o único mecanismo capaz de superar definitivamente os conflitos entre indígenas e produtores rurais, né? A proteção dessas comunidades por meio de demarcação de suas terras significa a preservação da identidade dos povos indígenas e também de importantes áreas de proteção ambiental. Então, assim, infelizmente, o que está acontecendo é a paralisação dos processos de demarcação de terras destas populações, o agravamento dos conflitos, o alto número de invasões de madeireiros, garimpeiros e grileiros, na busca incessante por destruir a floresta e a cultura de um povo, gerando insegurança e medo para as futuras gerações. Eu concluo minha apresentação. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, enquanto estudante, né, de antropologia, iniciando meus passos na academia, e assim a gente se voltar para temas tão relevantes, temas tão importantes, que às vezes a gente vê no noticiário e a gente não dá tanta importância, né? Mas assim, hoje, enquanto estudante de antropologia, eu vejo o quanto dessa é importante, o quanto que faz parte, que a gente possa se envolver mais nesses processos. E, assim, agradecer de coração a oportunidade, para mim está sendo muito importante. Obrigada. Obrigada, Jaciara. É um prazer ter uma estudante da UFSB apresentando na jornada. Então, ficamos muito satisfeitos com a sua apresentação, trazendo um tema tão relevante, tão importante, outra categoria também tão subjugada como os indígenas. Então, parabéns pela sua apresentação, tá? Fica com a gente aqui, que a gente vai fazer mais uma apresentação, depois eu trago todos para o debate, tá? Eu convido todos para o debate. Então, obrigada. Agora, nós vamos ter a apresentação do eixo Memória, de Ramon Rafaelo Castro de Souza, da UFSB, do Programa de Pós-Graduação Estado e Sociedade, trazendo um trabalho intitulado O Processo Histórico de Territorialização Pataxó no extremo sul da Bahia, no século XIX. Então, com a palavra, Ramon. Boa tarde. Consegue me ouvir?
Sim, muito bem, Ramon. Beleza. Bom, eu não fiz um slide, mas eu vou fazer uma apresentação mais oral, pelo que eu tenho, assim, de memória do texto. Inicialmente, apresentando esse texto, eu fiz no contexto da dissertação, né, do PPGES. Esse é um texto meio que sobrou, né, da dissertação, em função da temática histórica, né, e eu acabei transformando ele em um artigo à parte, né. A minha dissertação, ela dialoga no campo da antropologia e também com a história. Então, como metodologia, eu produzi esse artigo utilizando de referenciais, documentos, né, históricos e referenciais bibliográficos, e utilizando também do fundamento teórico, né, do conceito de etnogênese e territorialização. Isso pensando aí no autor João Pacheco de Oliveira, e buscando compreender, né, como que o processo de colonização, e mais especificamente, né, de aldeamento compulsório, isso no século XIX, contribuiu para um processo de sedentarização, né, de diversas sociedades indígenas que habitavam e ainda habitam aqui a região extremo sul da Bahia, e a partir desse processo de sedentarização nos aldeamentos, observa-se aí o que eu venho colocando como etnogênese, né, o que seria o processo de formação de novas identidades indígenas a partir desses contatos interétnicos ali, né, nesse espaço de habitação limitado. Bom, aí contextualizando, né, esse trabalho ele parte de uma pesquisa etnográfica na aldeia Pataxó de Barra Velha, que fica aqui no extremo sul da Bahia, em Porto Seguro, e os primeiros registros, né, dessa aldeia, eles vão ser datados de 1861, quando houve a Assembleia Legislativa da Bahia deliberou sobre a criação de um aldeamento, sabendo desde já que aquele espaço era um local de habitação tradicional Pataxó, até então do século XVIII, né? Vocês podem encontrar referências documentais sobre essa habitação nesse espaço, porém, não havia uma identificação no momento da criação do aldeamento, né, de que aquilo ali seria um aldeamento Pataxó ou de qualquer outra etnia. Ao contrário disso, né, o que eu encontrei de referências indicam ali, que ali estiveram várias etnias, né, Pataxó, Botocudo, Machacali, Tupiniquim, e dentre outros povos que foram conviver ali naquele espaço, acabaram, né, mesclando-se culturalmente e hoje são identificados como Pataxó. E aí, por que houve esse aldeamento, né? E esse artigo, então, buscando compreender o surgimento desse aldeamento. Bom, em 1808, né, vem a família real de Portugal para o Brasil, fugindo ali do avanço napoleônico na Península Ibérica. E aí o Brasil, e mais especificamente a antiga capitania de Porto Seguro, se tornou, nesse contexto, um centro de abastecimento, né, de produtos alimentícios, porque aí, com a vinda da família real, vieram aproximadamente 20 mil novas pessoas para habitar no Rio de Janeiro, que era a capital, e precisava abastecer, né, esses centros, né, com alimentos. Então, a antiga capitania de Porto Seguro, ela foi muito requisitada nesse sentido, e surge daí a necessidade, então, de intensificar o processo de colonização, né, de conquistar novas terras para fazer esse cultivo agrícola e, consequentemente, a colonização dos povos indígenas também, né? E, a partir disso, né, com essa vinda da família real, surgem as guerras justas. Em 1808 foi declarada a Guerra Justa contra uma diversidade de povos indígenas no Brasil, mais especificamente contra os botocudos, né, os pataxós e machacali, que habitavam aqui essa região do sul, extremo sul da Bahia. E aí, nesse contexto, né, o ouvidor de Porto Seguro, que era, então, a representante a nível local máximo ali da administração colonial, que era o José Marcelino da Cunha, ele passa a construir uma diversidade de destacamentos militares, né? Há um processo de militarização dessa região, inclusive diversas cidades, né, municípios hoje nasceram dessa política de militarização, foram
fortes militares, né, destacamentos, justamente para combater aquilo que a colônia compreendia como povos indígenas inimigos, né, que resistiam, então, ao processo de colonização. E o sul da Bahia era um ponto estratégico também, tendo em vista a proximidade com as fronteiras de Minas Gerais. Então, tinham ali a possibilidade de escoar a produção aurífera, né, os minérios, as pedras, pelos rios, e as mercadorias, gêneros alimentícios também, e havia necessidade, então, de conquistar esses sertões inexplorados, né, para que eles pudessem ser seguros, para fazer as navegações pelos rios, né. Então, esse conjunto de interesses, né, de promover a colonização desses sertões para poder produzir alimentos, né, e viabilizar o tráfego pelos rios dessas produções, tudo isso contribuiu, então, para a declaração de guerra justa, e essas bandeiras, né, vieram de São Paulo, passaram aqui por essa região, combateram, então, diversas sociedades indígenas que ainda habitavam aqui, e aí que a gente vai chegando próximo do aldeamento, né, para contextualizar, então, o surgimento desse aldeamento. De 1808 até aproximadamente 1861, né, são diversas cartas, diversos relatórios que são encaminhados dos produtores agrícolas locais, né, da administração colonial. Essas cartas são encaminhadas para o rei, reivindicando ações bélicas para combater essas populações indígenas, né, se questionando por que não havia segurança para promover o processo de produção econômica. E aí, então, o que foi encontrado nesse sentido como uma alternativa, né, para poder avançar com esse processo produtivo colonial e tirar essas populações dos seus redutos de habitação e colocá-las em um local onde pudessem ser controladas, né? A alternativa para isso foi o aldeamento. E aí que surge, em 1861, o antigo aldeamento de Barra Velha. Esse aldeamento, a gente ainda não, pelo menos eu ainda não posso afirmar que ele foi um aldeamento do Estado ou se ele foi um aldeamento privado, né? Porém, de fato, houve, pelas documentações, houve essas tratativas na Assembleia Legislativa da Bahia e foi criado esse aldeamento. Então, aí o que eu venho observando nesse artigo, né? Até então não se falava ali no aldeamento da população pataxó, né? Se falava em várias populações indígenas que foram para ali. Foi o último reduto de habitação, se assim talvez a gente pode compreender, porque nesse período do século XIX, né, o processo de colonização vinha avançando nas áreas mais interiores que permaneceram não colonizadas, vamos dizer assim. Então, não havia muita alternativa, então diversas populações acabaram, como estratégia de sobrevivência, indo para esse aldeamento. Bom, e aí que entra a questão da etnogênese, né, da territorialização, isso já encaminhando aqui para o final da apresentação, pois essa noção, né, de etnogênese, ela traz a ideia da formação de novas identidades indígenas, né? O surgimento de novas identidades, o que seria o contrário do etnocídio, que é a morte das etnias. A gente está pensando no surgimento, né, de novas formações sociais, através desse processo de territorialização. O que seria esse processo de territorialização? Né? Que é a restrição das fronteiras territoriais, quando as terras de um grupo étnico, né, estão sendo invadidas e delimitadas numa dinâmica em que a defesa desse território se torna um elemento unificador do grupo, né? Então, nessas dinâmicas dessas populações indígenas, para sobreviver, para se manter em um território, né, para lutar pela sua territorialidade, elas acabam, segundo a minha compreensão, se unificando, né? Essas diferenças étnicas, elas de certo modo, passam para um segundo plano
no contexto em que essas diversas sociedades indígenas que estiveram ali, em função do conflito colonial, né, em função da necessidade de resistir para sobreviver enquanto sociedade indígena e permanecer em um território, elas acabam se unificando e formando uma identidade geral que abrange um conjunto de elementos culturais de outros povos, né? E aí, Machacali, Tupiniquim, né? E outras etnias. Então, basicamente, resumidamente, era isso. O artigo, ele parte, então, nesse princípio de compreender como que surgiu esse processo de aldeamento, por que que ele surgiu, e por que que hoje nós chamamos essa população que está ali de Pataxó, né? E não necessariamente outra etnia. E aí eu coloco como hipótese final de que essa etnia Pataxó, ela é reconhecida como Pataxó e não como outra, porque, de fato, como eu iniciei dizendo, aquele ali era um espaço, um reduto tradicional de habitação Pataxó. Tem cartas do século XVIII, do padre Vieira Lemos, né, para o rei de Portugal, afirmando que nas fraldas do Monte Pascoal que habita o gentil chamado Pataxó. Então, aí vem o aldeamento, e essas diversas etnias acabaram, então, se generalizando em torno dessa etnia, desse etnônimo Pataxó. E aí eu coloco isso como um processo de etnogênese, então. Basicamente isso, né? É uma pequena contribuição para a gente pensar um pouco o campo da historiografia regional e também dessas trajetórias desses diversos povos indígenas que existiram aqui no nosso território, sul da Bahia, e que ainda existem, né? E é isso, né? Basicamente. Boa tarde, boa noite a todos aí. Agradeço por me ouvirem. Obrigada, Ramon. Obrigada por fazer esse resgate da história Pataxó e do extremo sul da Bahia, da história do extremo sul da Bahia, tão importante, tão necessário. Eu convidaria os outros apresentadores para que viessem agora, para a gente fazer uma rápida despedida das sessões. Infelizmente, dado o avançado do tempo, não vai ser possível a gente fazer um debate, mas eu gostaria que cada um falasse uma palavrinha de despedida no chat, vários elogios às apresentações, e aí a gente encerra a primeira sessão de comunicação oral, avisando que amanhã teremos outra sessão de comunicação oral com apresentações igualmente interessantes e importantes. Então, a Bruna pode fazer os seus agradecimentos e a sua conclusão. Olá, primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar participando do evento e depois estar agradecendo a todos que mandaram suas mensagens aqui via chat, que foi uma oportunidade incrível, tanto de estar expondo o meu trabalho, como também de estar conhecendo outros trabalhos incríveis, principalmente em um contexto onde nós podemos estar interagindo com pessoas de diversos lugares, falando de tantos lugares diferentes, como a sede do evento está na Bahia, eu estou aqui em Minas Gerais, então essa troca é muito riquíssima, tanto para o crescimento pessoal quanto profissional. Então, mais uma vez, muito grata pela oportunidade de estar aqui hoje. Obrigada, Bruna. Marcos? Eu quero só agradecer também pela oportunidade do evento e dizer que quem se interessar pela dissertação completa, ela está disponível no repositório da UFG, que é repositório.bc.ufg.br. E é isso. Muito obrigado a todos. Obrigada, Marcos. Jaciara? Então, agradecer mais uma vez a oportunidade, né? Acho que para início de graduação isso é muito importante. Eu acho que são os passos que eu estou dando, né? Pensando no futuro. E só
deixar bem claro, não ao marco temporal, né? Acho que a gente tem que pensar, ler mais sobre isso, estudar um pouco mais sobre esse tema e ter essa consciência, né? Eles estavam muito antes de 1988. É bom frisar isso sempre. Obrigada. Obrigada, Jaciara. Ramon? Bom, mais que agradecer, né, porque eu já agradeci, eu acho que cabe louvar, né, o próprio evento em si e por dar essa oportunidade para que nós, como estudantes, possamos ter esse espaço para mostrar as nossas pesquisas, nossos trabalhos, e que possamos ter outros eventos como esse, né, para que a gente possa olhar para nossas memórias, para as nossas histórias, reescrevê-las, né, reafirmá-las, e é isso, agradeço profundamente e espero aí, aguardo o próximo evento, e é isso. Só lendo um comentário, dentre tantos lá no chat, sobre a apresentação de Bruna, que a Aline Amorim fala que, como diz Crenshaw, a categoria mulher não é universal e trata de uma pluralidade de vivências, experiências e realidades que fazem com que as barreiras possam se manifestar de formas específicas ou serem particularmente agravadas quando combinadas com outros marcadores sociais, como raça, classe, sexualidade, escolaridade, e as apresentações de vocês coroaram exatamente a diversidade de situações e de questões que envolvem os indígenas, as mulheres e a história local e regional, e como é que todas essas situações se atravessam. Então, eu só tenho a parabenizar a todos e todas que estiveram hoje apresentando aqui na primeira sessão de comunicação oral e convidar a que a audiência permaneça. Nós vamos ter uma mesa às 19 horas com a professora Janaína mediando, intitulada A Memória, e amanhã também teremos 3 mesas e mais uma sessão de comunicação com 7 apresentações de trabalhos. Então, fiquem por aqui, tá? Às 19 horas a gente retorna com as apresentações, com a mesa da professora Janaína mediando, tá bom? Então, boa noite, me despeço aqui e não saiam da jornada, continuem por aqui, tá bom? Tchau, tchau.